A visão mudou completamente e às vezes ficamos completamente às escuras, cegos, espiritualmente falando, porque Satanás nos quer arrancar, amados irmãos, a visão espiritual. Alguém com visão espiritual é alguém que tem vitória, que tem Deus dentro de si, que consegue vislumbrar, consegue ver as coisas que estão à sua volta, consegue entender não só o mundo natural, mas também o mundo espiritual. Aleluia, glória ao Senhor. Amados irmãos, Sansão é colocado a trabalhar como animal e, amados, passou por a maior humilhação da sua vida. No capítulo 16 de Juízes, versículos 21 e 22, vejam o que diz: então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos e fizeram descer a Gaza e amarraram-no com 2 cadeias de bronze e andava ele moendo no cárcere, e o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer como quando foi rapado. Amados irmãos, reparem como Satanás humilhou este homem de Deus. Ele estava fazendo o trabalho de um burro, de um animal de carga, cego, moendo. Eu imagino, amados irmãos, a mente deste homem, a mente de Sansão, o quanto ele estava sofrendo no seu interior, na sua alma, no seu coração, na sua mente, pensando: porque é que eu fui desvendar o maior segredo que eu tinha? Porque é que eu fui entregar de mão beijada aquilo que eu tinha de mais precioso, que era a minha relação com Deus e o pacto que eu tinha feito com Deus. E o versículo 22 nos mostra algo incrível. Diz que o cabelo ia crescendo até ao ponto do tamanho que o cortaram. Pensem comigo, amados irmãos, Sansão, ele nunca tinha cortado o cabelo. Sansão era um homem maduro nesta altura. Imaginem os anos que o cabelo foi crescendo, amados. Ele tinha tanto cabelo que diz a palavra do Senhor que ele fazia tranças no seu cabelo, por serem grandes, por serem compridos. Nunca navalha passou pela sua cabeça. Mas agora o cabelo foi crescendo até ao ponto, ao tamanho que estava quando o cortaram. Quanto tempo foi isto? Adilson? Quantos anos foram? Nós vimos o cabelo a crescer, mas não vimos o cabelo a crescer. Não é? Meu cabelo cresce depressa, mas eu já cortei o cabelo há 3 meses ou 4 meses. Agora imaginem, amados irmãos, o tempo que demorou até o cabelo crescer, até ao tamanho que o cortaram. Amados irmãos, enquanto o cabelo não cresceu até ao tamanho de quando o cortaram, não aconteceu nada. Deus não permitiu nada. Mas quando o cabelo chegou àquele tamanho, então Deus atentou para Sansão e teve misericórdia de Sansão. Aleluia, glória a Jesus. Nesta altura, Satanás, ao olhar para Sansão, é a figura alegre do tabuleiro de xadrez, prestes a gritar checkmate em relação à vida de Sansão. Mas eu quero dizer uma coisa à igreja: aleluia! O rei ainda tinha mais um movimento, o rei ainda tinha mais uma jogada. Os irmãos estão a entender, amados? Satanás quer humilhar Sansão. Antes do golpe final, o leva ao templo de Dagon para brincar à frente de todo o povo. O verso 27 diz que o templo estava cheio. O templo estava cheio. Satanás tem um gosto, um prazer mórbido de humilhar o povo de Deus em relação à sua fé. É também uma forma de tentar a Deus. É uma forma de humilhar a Deus. Reparem, amados irmãos, que não só brincaram com ele,
mas quiseram brincar com ele no templo do Deus pagão. Quem era Dagon? Dagon era um boneco, mas adorado por milhares e milhares de pessoas. Os filisteus, todos eles se dobravam a Dagon. Dagon aceitava sacrifícios de crianças, amados irmãos. E ali estava o homem de Deus, juiz, que foi durante 20 anos juiz sobre o povo de Israel. Deus falava através da sua boca e Deus até agia através do seu corpo. Agora está ele completamente descaracterizado como um animal, ali no templo de Dagon, para o golpe final, depois de tantos anos, amados irmãos, moendo ali como um animal farinha para os outros comerem, moendo farinha para aqueles que não são de Deus comerem. É o que o diabo quer fazer com tantos pastores que têm alimentado o povo de Deus. Quer descaracterizá-los de tal maneira, a colocá-los a fazer disparates, amados irmãos, tonteiras, entretenimento para os outros. É isso que o diabo quer fazer com tanto pastor, que desprezou o seu ministério, que desprezou o trato que tinha com Deus, que colocou outras coisas à frente. Nada mais é do que um animal a moer farinha e a dar de comer a outras pessoas, e não é comida espiritual. Os irmãos estão a entender, amados? Esta é a vontade mórbida de Satanás, humilhar-nos até ao golpe final. Agora, amados irmãos, ele cria o golpe final, ele cria o checkmate. Tu vais morrer à frente de toda a gente. Vamos te matar à frente de toda a gente, mas antes vais brincar. Vamos brincar com a tua vida, vamos zombar com a tua vida, vamos zombar com o teu Deus, vamos humilhar o teu Deus. E quando nós, amados irmãos, não deixamos que seja o Senhor a fazer as jogadas da nossa vida, às vezes sofremos checkmates de tal maneira, só Deus. Mas eu acredito que o Deus do impossível está no nosso meio, ainda com capacidade de fazer uma última jogada que pode mudar todas as coisas. Posso ouvir um amém da igreja? Aleluia. Em outra altura, também levaram a arca do Senhor e a colocaram no templo de Dagon, humilhando também a arca do Senhor, que representava a presença de Deus. Mas diz a palavra do Senhor que durante 2 dias seguidos este ídolo Dagon estava com a cabeça e com os braços caídos junto à arca do Senhor. Eu quero dizer, o diabo é poderoso, ele é poderoso, ele não é um cão que a gente pode enxutar como se fosse uma coisa simples. Não, ele é poderoso. Ai de nós se não tivermos a proteção de Deus. Mas se temos a proteção de Deus, temos connosco o Todo-Poderoso. Posso ouvir um amém da igreja? O Todo-Poderoso. E o Todo-Poderoso permitiu que aquele boneco, aquele Dagon, caísse com a cabeça em baixo, com os braços e a cabeça partida, demonstrando que não há poder maior do que o Deus de Israel, do que o nosso Deus, o Deus da igreja do Senhor. Aleluia. Amados irmãos, no verso 28, vemos a peça do rei do tabuleiro de xadrez fazendo então a última jogada. Sansão clama ao Senhor por misericórdia e diz: peço-te que te lembres de mim e ajuda-me agora, só esta vez. Reparem, amados irmãos, na expressão só esta vez. Sansão sabia que estava fora da graça do Senhor. Sansão sabia que o Espírito de Deus que permanentemente estava sobre ele agora estava ausente, ele estava sem força, ele não tinha capacidade mais. Mas ele clama: tem misericórdia de mim, eu te peço, ó Deus, só mais esta vez. Ele estava disponível a entregar a sua própria vida. Senhor, eu quero morrer, Senhor, mas eu quero morrer sentindo o teu Espírito Santo a pulsar todos os meus músculos. Eu quero sentir-te mais uma vez, Senhor Espírito Santo. Morri eu, juntamente com estes filisteus. Eu não tenho amor à minha vida, mas eu quero morrer
glorificando o teu nome, para que aprendam a temer o teu nome. Senhor, ó Rei, faz uma última jogada. Os irmãos estão a entender, amados? Aleluia, glória a Deus. Os versos 29 e 30 mostram como aconteceu o checkmate, não para Satanás, mas para o certo Senhor. Morreu ao serviço de Deus, e não como um animal, brincando aos olhos dos filisteus. A Deus toda a honra e toda a glória. E diz os versículos 29 e 30 que foram mais os mortos que matou na sua morte do que todos aqueles que matara na sua vida. Todos aqueles que estavam, eram mais de 3.000, todos aqueles que estavam brincando, olhando para Sansão, dizendo: onde é que está o teu Deus, ó Sansão? Onde é que está o teu Deus, ó Sansão? Um homem cego, a zombarem, a brincarem com ele, como fizeram com Jesus Cristo. O feriram, taparam-lhe os olhos, lhe bateram, cuspiram e disseram: diz lá, quem é que te bateu? O nosso adversário, ele tem prazer em humilhar-nos na nossa fé, humilhar-nos, amados irmãos, daquilo que nós acreditamos. Mas o Rei está no nosso meio e Ele tem a última jogada. Quem quer que o Rei possa intervir no xadrez da nossa vida, levanta o braço no nome de Jesus. Eu quero que o Rei possa intervir na minha vida. Eu desejo isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amados, antes de concluir, eu gostava de trazer mais um personagem bíblico, onde o diabo também pensou ter feito um checkmate, mas se enganou redondamente. Deus tem sempre a última palavra. Deus tem sempre a última jogada. Em João, se os irmãos quiserem acompanhar, no livro de João, no capítulo número 11, aleluia, João, capítulo número 11, vamos ler alguns versículos, não muitos, e rapidamente pensar num segundo personagem, onde pensavam que tudo tinha terminado, mas o Rei ainda tinha mais uma jogada. Capítulo 11 de João, versículos 3, 4, 5 e 6, 21, 43 e 44. Vamos do versículo 3 ao 6. Diz assim a santa palavra do Senhor: mandaram-lhe, pois, suas irmãs, dizendo: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Versículo 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Versículos 43 e 44. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Amados irmãos, o personagem bíblico que desejo trazer era só um dos poucos amigos de Jesus. Jesus tinha, amados irmãos, esta família por amigos verdadeiros: Lázaro, Marta e Maria. E Jesus frequentava a casa deles, em Betânia, com muita assiduidade. E era também o refúgio de Jesus, estar ali, comer, descansar, ali naquele lugar. Lembram-se da passagem onde Marta está procurando trabalhar, fazendo a comida para o Senhor, e Maria fica aos pés de Jesus e diz: oh Senhor, repreende, vejam a intimidade que ela tinha com Cristo. Repreende: oh Jesus, por favor, diz aí a Maria para me vir ajudar, porque eu estou cozinhando. Mas Jesus lhe deu uma lição: olha, Maria escolheu a melhor parte e essa não lhe será tirada. Nós escolhemos a melhor parte. Posso ouvir um amém da igreja? Amém. Nós hoje escolhemos a melhor parte. Os versos 3 a 6 que lemos nos mostram o pedido de socorro das irmãs a Jesus,
Lázaro tinha adoecido subitamente, estava muito mal, e elas pedem socorro a Jesus, e isto foi o mais certo. Quando estamos em algum momento de dificuldade, o melhor que temos a fazer é pedir socorro a Jesus. E levo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E, amados irmãos, o verso 3 nos mostra a intimidade que Lázaro tinha com Jesus. Está doente, não Lázaro, mas está doente aquele que tu amas. Amém, igreja? É excelente ter intimidade com Deus, ao ponto de termos a certeza que Jesus nos ama. Tu tens a certeza que Jesus Cristo te ama? Amém. Tens a certeza que Jesus Cristo te ama? Amém. Ele frequenta a tua casa? Ele frequenta a tua casa com assiduidade? Ou Ele mora na tua casa? Ele mora no teu coração? Glória a Deus, aleluia. Amado irmão João, no seu Evangelho, ao falar de si mesmo, também dizia: o apóstolo que Jesus amava. A intimidade de João era tão grande que ele reclinava a cabeça no peito de Jesus, e ele teve o altíssimo privilégio de ouvir o bater do coração de Jesus. Amados irmãos,